Dendele 6, Funkball 3. A gente, semana passada, falou muito bem dos wildcards do Funkball. Sim. Irmão, será que foi apenas um lapso do Funkball ou podemos dizer que o Funkball realmente não se encontrou na competição? Irmão, eu não acredito que seja esse o problema. Eu acho que quando estabilizou, quando veio pro jogo normal, jogou bem o Funkball, sabe? Eu acho que foi um pouquinho nervoso, né? Eu acho que tá pecando muito no escalonado. Eu acho que o escalonado hoje em si é o maior problema do Funkball. E assim, a gente teve também, além do Funkball não estar novamente num dia bom, o time do Dendele muito organizado, irmão. Sim. Eu achei o time do Dendele com um padrão legal de jogo. A mesma coisa que a gente falou dos impedidos, cadenciando bem, escolhendo um bom momento para jogar. Um destaque muito grande pro Lincoln. Fez uma partida muito coesa Kaká defensivamente. também, Kaká. E do Kaká também individualmente, né? Eu acho que o Kaká tem muita personalidade. Já conheço o Kaká de muito tempo. O Lincoln também, né? Desde a época que eu produzia conteúdo do X1, já uns 3, 4 anos atrás. Por mais que o Lincoln seja um jogador usado defensivamente, ele foi durante 2 ou 3 anos um grande destaque em São Paulo do X1. Sim. Então é um jogador que tem muita experiência nessa parte do X1, X2, ali no famoso escalonado, né? Sim, irmão. É complicado também. Eles fizeram 1-0 quando estava no 3-3 já. Isso aí. Uma aí. jogada absurda. Só que é o que eu estava falando em live. Muitos erros de marcação por parte do Funkball. Muitos erros, né? Eu acho que essa foi uma das piores partidas defensivamente. Defensivamente. Em 3 gols ali, eu tava fazendo isso na live. Eu parava e explicava. O erro tá aqui, o erro tá aqui. Cara, muito erro de marcação, que assim, erro bobo mesmo, erro de posicionamento, sabe? Não prestava atenção na ultrapassagem dos jogadores do Dendele. Teve um gol do Gui, se eu não me engano, que ele chuta de longe demais, faz um golaço. Só que um dos gols do Lincoln também foi o Lincoln entrando sozinho na área. Sim. O gol do Lincoln, o segundo gol dele, se eu não me engano, ele entra sozinho na área, irmão. Não tem ninguém do Funkball para poder atrapalhar ele. Sim. Então, se você vê a quantidade de erros táticos do Funkball foi muito grande. Teve esse que eu tô falando do Gui, que ele pega pra chutar, mano, e tipo, não tem ninguém na frente dele pra pelo menos atrapalhar o chute dele, sabe? Pô, pular na bala, sabe? Tipo, irmão, aí ele foi chutar, aí tinha um aqui, só que o gol tá aqui. Entendeu? Então, assim, não tô falando que ele não acertaria esse chute, mas a probabilidade de acontecer qualquer coisa aumentar. Isso é verdade. A gente teve uma situação também que o Luqueta pediu pênalti do presidente, foi bater, levou o Búfalo, que você postou um vídeo muito engraçado, o Búfalo orando no bastidor. A gente bastidor. precisa tirar uma foto aqui assim, ó, igual o Búfalo do Dendele. Pai nosso que está no céu. Cara, foi muito bom. Aquela foto... Ô, fotógrafo, tira a foto aí da tropa depois aí. Bota a outra câmera lá pra você pegar uma foto da gente. Aí, cara, o que acontece? Mano, o time do Luqueta, muita personalidade. Entrou com o Búfalo, foi lá pra fazer o pênalti e acertou o pênalti. De biquinho, né? Irmão, qualidade técnica baixa. Desculpa, eu tô com a visão do touro orando na cabeça. Muito bom, né, cara? Muito bom. E nesse momento foi legal que o Dendele foi muito bem taticamente em campo e também bem na questão das escolhas das cartas. Por quê? Sim. O Luqueta estava vencendo o jogo de 2-0 e o Luqueta já, com 6 minutos de jogo já estava 3-0 pro Dendele. E o time do Funkball completamente perdido em campo. É o que eu te falei sobre a definição de proposta. Entendeu? E até aqui a gente estava vendo um Funkball como antes. Perdido, sem padrão, com erros bobos, né? Então, assim, nessa rodada a gente não viu a melhor fase, né? A melhor partida dos wildcards que foram muito bem na outra rodada, né? Sim. Pô, jogam muito. Aí a gente teve como wildcard do Funkball, teve o Ibrahim, né? Teve o Maurício, que foi esse novo que chegou. E teve o Davison. O Davison, isso é Davison, sei lá, que já estava na outra rodada, né? Uhum. Então, assim, aí entra a questão do seguinte, mais uma vez, a Douglinhas dependência, né?
Pro Douglinhas ter que fazer jogadas individuais, ter que fazer gols. E por mais que esteja talvez não, né? Eu acho que seja o time mais abaixo da competição, mais irregular da competição, o Douglinhas vem se destacando, então é um mérito muito grande pro Douglinhas, né? Porque ele, na minha visão, acho que é o jogador de destaque, mas que tá tendo mais dificuldade com o time como um todo, né? E é o artilheiro da competição, né, mano? Só que assim, a gente não pode também tirar os caras pra nada. Eu acho que o Funkball tem a entregar muita coisa ainda, só precisa encaixar e precisa sofrer menos no escalonado. Isso é verdade. Eu acho que dá para melhorar um pouco essa parte tática, né? Como a gente fala, são críticas construtivas, tá, galera? Sempre para lembrar vocês. Não é aqui para acabar com o projeto, ninguém está falando isso. Mas são críticas construtivas, acontece. É um time que está mais abaixo, precisa ter essa reconstrução. Teve um upgrade no jogo passado, né? Por ter feito uma partida bem legal, bem honesta, né? Mas eu acho que é isso. Teve uma tretinha também dos presidentes na live, que o Luqueta, ele falou que o Michel Elias era frouxo porque ele não foi pro pênalti do presidente, né? Pô, mano, mas ainda bem que não foi. Você viu ele batendo no pênalti? Nossa! Ai, caraca, mas o Michel Elias é muito bom também, né, cara? Ele muito engraçado. Ele é muito engraçado. Ele levou de boa, Achei que ele ia ficar bolado, mas ele levou de boa. Ele levou de boa. Ele falou, cara, a melhor opção ali era a galera batendo shootout mesmo. E, na minha opinião, tá certo. Isso é verdade. Acho que se você tá com meio nervoso, o time tá um pouco, né, sofrendo um pouco mais e você puxa essa responsabilidade, você tem que estar muito confiante. Você como presidente, como influenciador, eu não estou confiante, meu time não está bem, eu prefiro dar oportunidade para um jogador de linha, que na realidade ali, ele dando a oportunidade para o Douglinhas, aumentava ainda mais a confiança do Douglinhas. Né? Então, acho que isso foi interessante. Aí depois nós tivemos um passe, como eu falei, do gol do Lincoln, o passe do Lucas Hector, que a gente já vem falando do Lucas Hector. O Lucas Hector jogou muito. A gente já vem falando do Lucas Hector. O gol do Lucas Hector foi uma loucura. Verdade, irmão, golaço. O Lucas Hector já é um jogador que vem se destacando, a gente já falou na primeira resenha do pai, falamos na segunda resenha do pai e estamos falando aqui de novo. Lucas Hector, excelente jogador, excelente nome do time do Dendele, tá? Então, assim, um jogador que chama a responsabilidade, faz jogadas legais individuais e também joga pro time. Fez uma excelente assistência pro Lincoln, inclusive. Então, assim, mas eu acho que não foi um jogo tão vistoso, né, mano? Eu acho que foi um jogo meio truncado, muitas jogadas, assim, de erros meio bobos, né? Acho que pra um pouquinho mais pro funkball, mais pros dois lados. Acho que não foi um jogo... Eu acho que talvez o jogo anterior, né, mano, tenha elevado muito o nível, né? Subiu muito o nível o jogo anterior. E aí a gente acaba, querendo ou não, entrando em grau de comparação. Isso é verdade. O jogo que a gente acabou de ver com o jogo que a gente tá vendo. Mas, enfim, eu acho que concordo com você, foram muitos erros de bobos, sabe? E aí a pergunta que fica é... Duas perguntas na real, com relação ao Dendele. Um time que veio para ficar mesmo e tem se tornado um time cada vez mais coeso, ou tá contando um pouquinho mais com a sorte, o que você acha? E no caso... Essa pergunta primeiro, Dendele... Veio para ficar, está fazendo um bom campeonato ou está contando talvez com um pouquinho mais de alguns momentos, alguns lapsos de sorte, talvez? Não, acho que não, né? Eu acredito que não tem nada a ver com sorte. Eu acredito que todo ponto que fez mereceu. Todo ponto que não fez, não mereceu. Sabe? No sentido de, às vezes, o time perde, mas fez um jogo melhor. Não. Toda vez que os placares que ele conseguiu foram justos para o que ele jogou. Exato. Toda vez que o Dendele perdeu ponto foi porque não entregou... O outro time foi superior do que eles. E o funkball melhorou devido ao jogo contra o Real Elite? Ou você acredita que ainda está irregular? Eu acredito que ainda está na fase do irregular. Mas que sim, tem potencial para melhorar. Eu acredito que teve uma melhora grotesca. Teve uma melhora significativa, mas é isso. Enfim, não dá pra gente... Kings League não dá pra cravar nada. Não dá pra cravar nada. E o funkball pode chegar semana que vem fazer uma partidaça e a gente tá lá no meio dos caras lá e fazendo... a gente vai estar lá. E a gente vai... Vamos ver. Vamos deixar aqui. Léo Jetta King daqui a pouco vai soltar. Calma aí. Mas, irmão, a gente pode ver um funkball completamente diferente, irmão. Exato. E não dá pra gente cravar nada porque... Kings League é isso aí, vai chegar semana que vem, a gente vai começar o programa aqui falando, gente, caiu por terra tudo que a gente falou. E que as nossas análises são por rodada. E de fato vai, cada rodada tem uma surpresa, cada rodada tem uma coisa diferente. Então, assim, eu acho que